nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser mais coisa que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, sejam bem-vindos a essa nova temporada do Batom e Bate-Papo Cast, ok? Bem, eu tenho certeza que vai ser algo muito bom de fazer, de ouvir, de compartilhar, porque o alvo, como sempre, é abençoar você. E nesta nova temporada, nós vamos falar do tema família, de uma maneira geral. Tudo aquilo, todos os aspectos que abrange ali o contexto da família. Então nós temos muita matéria-prima, muitos testemunhos, pessoas que vão estar aqui conosco, convidados e brindes também para abençoar você, ok? Então vai ter muita novidade e eu creio que você vai gostar muito desse novo conceito que nós estamos trazendo aqui do nosso programa, ok? E eu quero também receber aqui duas pessoas muito queridas que estão hoje aqui para compartilhar desse tema juntamente comigo. Pastora Marília, que bom ter você aqui mais uma vez. Bom, pastora Márcia, pastora Valéria, e você sempre muito especial. Nós estamos com muita expectativa nessa nova temporada, com muita alegria, né? Tudo novo, um visual novo, porque Deus tem coisas novas para nós e vai ser muito bom. Amém. E também aqui a pastora Valéria, né? Valéria Tocantins, nossa pastora. Seja bem-vinda mais uma vez, Valéria, ao programa. Obrigada, pastoras. Então, eu tô gostando tanto desse novo ambiente. Tá gostando? Eu tô achando isso tudo tão harmônico, eu tô me sentindo tão Tá lindo, né? Tá lindo. Eu acho que o ouvinte, aquele que vai participar conosco, ele também vai receber essa harmonia. Com certeza. Bem, eu gosto muito de ficar contando histórias, né? Você já percebeu. E como a gente vai falar de família, e vamos ter aqui testemunhos, convidados em outros programas, eu penso que eles também vão compartilhar muitas histórias. Mas eu queria começar contando aqui uma história, porque família é um ambiente descontraído, é um ambiente de alegria, é um ambiente onde acontecem coisas assim, espontâneas, né? E como vai acontecer aqui nesse programa. Sim, é verdade. E o pai estava conversando com a filha de 3 aninhos. E ele então diz para a filha, eu amo você. E aí a menininha diz, eu amo a mamãe. E aí o pai diz para a criança, mas você pode amar 2 pessoas. Aí ela fala, ah, é? Então eu amo a mamãe e a vovó. Tadinho. Ai, Senhor. Histórias desse tipo acontecem no contexto familiar o tempo todo. E eu acho que isso é o que torna alegre, gostoso, você viver em família. Mas eu creio realmente que Deus planejou isso. Por isso hoje o tema do nosso programa, para começar essa temporada, é Deus criou a família e disse, isso é muito bom. Aleluia. E a gente vai falar sobre a revelação da origem do casamento. Porque, normalmente, quando se fala de família, é uma pena, mas muitas pessoas já pensam em algo negativo. Às vezes problemas conjugais, ou outros também, que de fato acontecem. Mas o conceito de família precisa ser além do conceito humano. E é isso que nós queremos trazer para vocês aqui, para que você possa enxergar a família do ponto de vista de Deus, para que você possa conhecer o que a Bíblia diz, o que está escrito. E para isso a gente vai voltar aqui lá na criação, ok? E eu quero colocar aqui um primeiro princípio para a gente compartilhar, que eu creio que também vai ser bênção para você. Tem o princípio
da criação que é poderoso. Talvez você ainda não ouviu isso, mas aqui você vai ouvir. Que é tudo o que Deus cria, ou Ele planeja criar, Ele fala para o ambiente a partir do qual será criado. Então, quando Deus vai criar ali, eu vou ler uma parte aqui do que está registrado na Bíblia, para que você entenda esse princípio e a gente vai compartilhar, ok? Então, quando Ele vai criar os peixes, Ele não diz diretamente aquela espécie, mas Ele também não fala a terra, Ele fala as águas. Diz assim, povoem-se as águas de enxames e seres viventes. Depois, quando Ele vai criar outros animais, Deus não fala para o mar. Ele diz, produza a terra seres viventes. Olha que coisa interessante. Isso aqui sustenta esse princípio espiritual da criação, porque é o mesmo da família. Quero que você entenda primeiro esse aqui, da criação, e depois a gente vai falar da família, tá bom? Mas é muito interessante porque Deus cria a partir do ambiente onde aquela espécie vai viver. Então, Ele fala, Ele libera uma palavra. E esse primeiro princípio aqui é algo muito interessante, porque a palavra, ela gera vida. E eu queria que a gente comentasse sobre isso, porque é algo que quando você para pensar, pelo menos para mim, foi algo assim, revelador. Ver que na criação, lá em Gênesis, a gente vê que Deus criou os céus e a terra, e tudo que Ele planeja criar, Ele fala para o ambiente. Não é só falar, porque dizer que Deus criou pela palavra, a gente está falando isso há muito tempo, né, Marília? Uhum. Então, talvez para você também não é algo novo. Mas não é só a palavra. Deus fala primeiro para o ambiente. Então, isso aqui é um princípio espiritual. Eu queria que a gente comentasse isso. Porque o ambiente é algo poderoso. Inclusive, o ambiente da família também. É verdade, pastor, isso é tão claro que nós sabemos, né, que a infância ela é gerada, o caráter é formado pelo ambiente. Então, por esse mesmo princípio espiritual que o Senhor fala que o ambiente vai gerar, também na família é que vai gerar o caráter, é que vai formar o valor, né? Então é por isso que nós precisamos prezar pelo ambiente. Por isso nós precisamos cultivar esse ambiente e cuidar, né? Hoje, nessa era da rede social, de tantas informações, para que a gente possa preservar esse ambiente, porque é ali que é tudo formado. Então, mas você já percebeu também que normalmente as pessoas não pensam, eu digo de maneira geral, um conceito natural. Uhum. Que a família é um lugar de gerar vida. Sim. Então há muitas palavras negativas, distorcidas, e até de pessoas cristãs, porque não entende essa origem. Exatamente. Não é, Valéria? Isso. Porque às vezes ela sabe de uma maneira geral, mas ela não entende assim, esse processo criador de Deus, que Deus falou para aquele ambiente. A água produziu seres viventes. Isso. A terra produziu seres viventes também. Seres viventes que iam viver na terra. Isso. Não é interessante isso? E a senhora falou uma palavra. E depois Deus fala para o firmamento. Isso. Então são palavras direcionadas assim para cada ambiente. Para cada ambiente. Até chegar na família. Interessante que a senhora usou uma palavra, origem. Origem. Por quê? Porque origem é meio que sinônimo da palavra princípio, né? Nós começamos falando o princípio da família. Então, o princípio é uma raiz, é uma semente, é uma origem. Então, da onde que originou a família? Foi ideia de quem? Foi ideia de Deus. Começou em Deus. E nós vamos falar aqui hoje que é bom.
Aliás, é muito... Aham. E essa questão do ambiente, né, pastora Márcia, como você disse das palavras, né, nós podemos usar as nossas palavras para gerar um ambiente e os filhos que nós queremos ter, o casamento que a gente quer ter. Então eu penso que esse ambiente da família, ele gera a partir do momento que você se posiciona para concordar com Deus. Às vezes o marido tem ali uma dificuldade, um problema, o filho, mas você então vai se posicionar em um ambiente que você vai criar na sua casa, é um ambiente de fé, que você vai profetizar, que você vai liberar palavras de afirmação. Eu tenho certeza que isso tem muito poder. Sim, quando a gente entende o princípio que está por trás, é muito mais fácil de você entender os demais. E a criação é algo muito poderoso, muito rico. É. Porque a palavra de Deus, ela gera vida. É verdade. Através da palavra, teve vida. Isso, Na hora que Deus falou que a terra produza, isso. então, ela encheu-se de vida e gerou todo tipo de espécies ali que vivem na terra. Quando ele falou para as águas produziram todos os tipos de seres viventes que iam viver ali naquele ambiente. Percebe? A palavra gerou vida. Então, quando há uma palavra de Deus, não é qualquer palavra. Exatamente. Não basta falar. Não é pensamento positivo, né? Não é isso que nós estamos falando. É que a palavra de Deus liberada, ela gera vida. Eu penso que entender esse princípio, às vezes, nos redireciona para algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não dão muito valor à cerimônia do casamento, à cerimônia formal. O ato em si, né? Não, tem a cerimônia civil e tem religiosa, né? Que normalmente se denomina assim. Tem muitas pessoas que não dão muita importância a essa cerimônia religiosa, mas é porque não entende esse princípio. Acha que é só um rito, né? Acha que é só um ritual. Mas não é. Não é. É, verdade. Porque aquela pessoa, aquele ministro ali que está investido de autoridade espiritual, ele tem autoridade da parte de Deus para liberar uma palavra viva e abençoar seu casamento. Quando você entende isso, você muda a sua perspectiva de cerimônia religiosa. Interessante que o bom é que tem as testemunhas ali para registrar. Sabe que num casamento percebe-se que tem os votos. Sim. Naquele momento da cerimônia, pelo menos deveria ter. É a hora que você empenha uma palavra. Então, o próprio ritual do casamento, ele é tão importante que ele está dando importância para uma palavra empenhada. Né? Eu estarei com você, eu prometo, eu me comprometo. É porque há poder na palavra, né? Porque quando você libera uma palavra, você vai junto com ela. Eu me prometo, mas eu me comprometo. É verdade. Então, estou junto. É o que Deus estava fazendo na criação. É o que Deus fez. Deus fez. Ele se comprometeu com o que ele criou. Agora, entender que a palavra de Deus gera vida, que é o que está registrado aqui em Gênesis, nos faz também entender que a família é um ambiente de gerar vida. Não é verdade? Exatamente. Então, Deus criou a família num ambiente de vida e para gerar vida. Sim. Eu queria até ler aqui um texto também, em Gênesis, porque Deus criou a família logo depois da criação, né? Da terra, ali naquele contexto, o firmamento, as águas. E o que Deus fala é muito interessante. Porque é a avaliação de Deus da sua criação. Então, quando Deus cria a terra, os mares, diz assim, lá em Gênesis 1:10, e viu Deus que isso era bom. Depois, mais adiante, no versículo 12, Deus cria as árvores e toda a espécie de vegetação. E aí diz assim, e viu Deus que isso era bom. Essa frase vai se repetindo na criação, em relação a tudo que Deus vai criando. Depois, mais à frente, no versículo 18, diz assim, depois que ele cria o firmamento, o dia, a noite, novamente vem a sua conclusão. E viu Deus que isso era bom. Depois ele cria os animais. Lá no versículo 25, depois você vai checar na sua Bíblia, ok?
novamente. E viu Deus que isso era bom. Mas, preste atenção, no versículo 31, depois que Deus cria o homem e a mulher, o que Deus diz? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Percebe? Então, acrescentou algo mais aqui. Porque tudo que Deus criou era bom. Mas na hora que ele cria o homem e a mulher, ele estava criando uma família. Isso. Então Deus diz, e eis que era muito bom. Eu queria falar sobre isso aqui também. Queria comentar sobre isso. Porque eu achei tão interessante, não é novo para mim, ok? Talvez seja algo novo para você, mas me alargou o entendimento de que esse princípio, esse conceito divino da família é algo que nós precisamos trazer hoje para nós. Isso. Que a família é algo muito bom, porque essa foi a avaliação de Deus lá na primeira família que Deus criou. O que você acha, Valéria? Que começou com um casamento, né? Assim, a origem do casamento é divina, tal qual a criação. Porque foi criado no próprio Deus, né? Ele falou que era muito bom. E ele que criou o homem e a mulher foi criada do homem. Então, na verdade, se você for puxando ali o crochê, você vai chegar no Senhor. Então, a família é a extensão de Deus. E ele se vê como uma família. Ele se vê como uma comunidade. Deus não quis ser só. Porque ele falou, façamos o homem. Né? É um verbo que, na verdade, está ali no plural. Nós não vamos entrar aqui no conceito de trindade. Nós queremos ter a revelação da família como uma instituição divina. Que estava dentro de Deus, Isso, né? é sagrado, né? Divino, sobrenatural. E é tão sagrado que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e encerra Apocalipse com o casamento da igreja com o Senhor. Tanto que o Senhor, ele começa e termina a Bíblia com essa história, né, pastora Márcia? E a Bíblia fala em Efésios que o homem deixa a sua mulher, se junta, deixa a família e se junta à sua mulher e se tornaram os dois um, assim como, olha lá em Efésios 5, versículo 31 e 32, a Bíblia fala, eis, pois, que deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois em uma só carne. Olha que lindo isso, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Exato. Então o Senhor está fazendo desde a analogia de Adão e Eva, depois, né, o homem com a mulher, Cristo, a igreja, e lá no final esse casamento que nós vamos viver eternamente. E o sabe homem uma coisa e a mulher eu acho... é reflexo da aliança de Deus conosco, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui, nós estamos falando da origem, né, da família lá na criação, é que quando esse princípio espiritual que nós falamos da criação, que quando Deus vai criar algo, ele fala para o ambiente, né? Então ele fala as águas, fala a terra, produza seres viventes. Mas quando ele vai criar o homem, com quem que Deus fala? Com ele mesmo. Passamos, nós três. É interessante isso, porque ele não fala mais para o ambiente. Nossa, então, quando ele vai criar a família, quando ele vai criar o homem e a mulher, o que está registrado aqui é algo diferente, porque ele diz, façamos o homem. Então, ele fala com ele mesmo. Então, esse homem e essa mulher é uma expressão de Deus. Isso. Não é isso? Nossa, então, Deus já estava aqui, na verdade, se propagando ali numa família que ele gostaria de ter. Eu penso que o que estava realmente, eu creio, que estava lá no coração de Deus, antes de criar tudo, era a noiva. Era. A noiva do seu filho Jesus. Amém. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, ele estava falando de si mesmo. Exatamente. Ele estava falando, eu não quero viver sozinho, eu vou preparar uma noiva para mim. É verdade. Não é? Não que Deus precise, não é com esse entendimento que Deus estava se sentindo sozinho. Não, não é nada disso. Deus não precisa de nada, ele é Deus, autossuficiente. Mas ele queria compartilhar a própria divindade dele. A própria divindade dele, todas as coisas. E isso é
tão lindo. Eu acho que é por isso Porque que ele diz exatamente isso. Eu não quero viver sozinho. Ele fala, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou preparar para ele uma noiva. Mas é claro que homem e mulher juntos, eles apontam ali não só para a família, claro, mas para a igreja. Exato. Não quero entrar nesse aspecto teológico aqui. Quero ficar só no conceito da família mesmo. Mas é muito bonito você ver esse conceito, essa avaliação de Deus, de que a família é algo muito bom. essa notícia é boa demais, né? É. Por isso que eu acho que o evangelho é sinônimo de boas notícias. Claro, Deus a Bíblia fala. compartilhando dele Acho que isso mesmo. fala do propósito de nós estarmos aqui, né? Porque em Isaías 61 diz que o Senhor nos ungiu para levar boas notícias. Isso. As boas novas é o quê? Boas notícias. Boas notícias. Então a gente está aqui hoje nesse programa e estamos aqui a cada programa, né? É para dar boas notícias para você. Eu sei que muitas perguntas que chegam para nós aqui é sobre problemas. Como resolver? Então, você quer resposta para os seus problemas. Mas sabe, quando você compreende a mente de Deus, que estava no coração de Deus para a família, você acaba tendo a solução de muitos problemas. Porque você entende que é algo bom. E que Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas boas para o casamento, para os filhos. Aleluia. Vai ter dificuldades? Vai, porque depois da queda, né? Complicou Depois que o pecado entrou no mundo, então as dificuldades realmente apareceram. Mas assim, não vamos ficar focados nisso. Vamos entender isso aqui. Deus nos criou para sermos felizes? Sim. Sim. Antigamente a gente tinha receio de afirmar dúvida, isso, né? Marília. Será que Deus realmente nos criou para ser feliz? Pastora, a maior prova disso é que quando você compra qualquer eletrodoméstico e não sabe mexer, esses dias eu comprei um micro-ondas, comprei um forno, negócio tecnológico, né, todo digital, e falei, gente, deixa eu aprender. Aonde que nós vamos? No manual do fabricante, porque lá tem as especificações. O fabricante te fala como que usa. Agora, o nosso manual do fabricante é a palavra, ele criou. Então, se ele falou que é muito bom, você pode ter certeza que é muito bom. Vai Certamente. no fabricante, vai na palavra que, se o Senhor falou, é porque é muito bom. Olha, é muito precioso quando você entende que a semente da família, lá no início, na criação, foi a semente de Deus. E a semente da família é uma semente de vida. Então, você já começa uma família, quando você se casa em Deus, né? Isso. Você já começa com a semente de vida. Isso. Você tem que se esforçar muito para dar errado. É. Não é não, Essa Valéria? notícia é maravilhosa, né? Porque a semente já está lá. Ela vai produzir de acordo com a palavra que Deus liberou. Amém. Deus vai falar, vai dar certo. Entrar Vai no ser casamento bom. assim é tão bom, né? Quando você entende isso, eu penso que faz muita diferença. Porque você lança fora aqueles conceitos negativos, coisas que você talvez passou anos ouvindo lá na sua casa, na sua família. Não é? Historinhas que às vezes é só uma história engraçada, mas que ela não pode ser o conceito para você começar uma família. Ou experiências ruins, né, pastora? Às vezes a pessoa teve experiências ruins ali, de avó, de tia, e que não condiz com o que a palavra diz. Com Então, certeza. ela tem que viver com o que Deus Com diz e certeza. não pelas suas experiências. É verdade. Olha, eu sempre gosto de falar sobre essa questão da experiência e a palavra, É. porque a experiência, cada pessoa tem a sua. É. Agora, a palavra É de uma Deus, só. ela é única. Amém. E ela dura para sempre. Aleluia. Amém. Então, se a experiência daquela pessoa não é boa e não bate com o que a palavra de Deus diz, você larga de lado a experiência e fica com a palavra. Amém. Amém. Então, é isso que nós queremos também que você compreenda, né? Que a origem da família é em Deus. Foi Deus que planejou, foi Deus que criou. Então, Deus liberou uma palavra para formar todas as coisas que existem. As águas, a terra, o firmamento, tudo. Mas quando ele foi criar homem e mulher, ele tinha em mente o quê? Uma família. Amém. E quando ele diz, sede fecundos,
que ele estava falando? Agora essa família vai crescer. O alto da Vocês família já são uma é família. gerar mais vida. Mas agora vocês vão crescer, porque você já tem a semente de vida. Amém. E essa semente agora, ela vai dar fruto. Aleluia. Não é lindo isso? É demais. Eu acho muito bonito ver a forma como Deus criou todas as coisas e a origem da família. Eu acho que quando Deus disse essa frase aqui, né? Isso é muito bom. Acho que ele estava sorrindo. Com certeza. Eu acho que ele estava sorrindo, porque dificilmente você vai ver algo que você cria e não te dá aquela satisfação, não é? É verdade. Gente, ficou muito bom. Aí é bom. E compreender isso, eu acho que nos coloca na direção certa, para que a gente possa também edificar uma família. E é esse o propósito do nosso programa. Não é apenas falar de família, de problemas, de situações difíceis, ainda que eles existam, mas é levar você a enxergar do ponto de vista de Deus. Amém. Como Deus tem planos bons para nós Amém. e para nossa família. Amém. Amém? Bem, eu quero lembrar você que esse programa está sendo patrocinado pela AMS Editora, ok? E nós temos também aqui novidades para mostrar para você, ok? A célula com crianças e juvenis é hoje uma realidade em muitas escolas. E para poder auxiliar e facilitar esse trabalho, nós criamos o projeto Amado Coração nas escolas. Agora nós estamos lançando essa segunda apostila, Filho Amado, que é baseado no Evangelho de João. Ela vem com 15 lições e tem como objetivo trabalhar princípios de vida essenciais na infância e pré-adolescência, para a formação da identidade e do caráter ainda na infância, como, por exemplo, o amor de Deus, confiança, valor e honra. Cada uma dessas lições foram planejadas de uma forma didática e prontas para serem ministradas. Elas trazem 4 passos fáceis de serem seguidos: a introdução, o momento da história, a aplicação do princípio e uma dinâmica. Além disso, ela traz também ilustrações coloridas. E logo no início da apostila, você encontrará instruções gerais para facilitar e ajudar você a ministrar cada uma das lições. Eu tenho certeza que esse material será uma ferramenta útil para ajudar você a falar do amor de Deus e de princípios espirituais e também práticos na vida de crianças e pré-adolescentes. Adquira fazendo o seu pedido pelo WhatsApp 62992424448. Olá, pessoal! Hoje nós temos uma surpresa muito especial para vocês que estão ligadas no Batom e Bate-Papo Cast. Nós estamos sorteando 2 livros incríveis que vão edificar a sua vida. Serão 2 exemplares do livro 21 Dias para Fortalecer o Seu Casamento, do pastor Aloísio Silva, que é perfeito para casais que querem fortalecer o seu relacionamento. E também 2 exemplares do livro Uma Mulher Feliz, da pastora Márcia, para todas as mulheres que querem ser felizes do ponto de vista de Deus. Então, como você pode fazer para ganhar esses livros? É muito simples. Basta enviar uma mensagem escrita para o WhatsApp 629972005 com o tema do programa de hoje: Deus criou a família e disse, isso é muito bom. Boa sorte e até o próximo programa. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629-9922-9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Olha, é muito precioso poder falar sobre família
que é o tema central desta temporada do Batom e Bate-Papo. E hoje a gente está falando de algo bem específico. Deus criou a família e disse, é muito bom. Esta é a avaliação de Deus que está registrada em Gênesis. Então, Deus criou todas as coisas, na terra, nas águas, no firmamento, e ele disse, é bom. Então já estava bom, mas podia melhorar. E ele então deixou ali, como se diz, a obra-prima, né? Para o final. A obra-prima é a mulher, viu? Não é o homem. Ela foi a última, né, pastor? Ela foi a última. Segundo um pastor, uma vez ele me perguntou, você sabe que a mulher foi a última a ser criada? Eu falei, não, nunca pensei. Ele falou, é porque Deus não queria ouvir palpite. Ai, meu Deus. Eu falei, ah, sim, entendi. Entendeu, né? Mas deixando as brincadeiras de lado, né? É muito bom quando você tem a revelação da origem da família. O que estava realmente no coração de Deus? O que Deus pensou? Deus pensou coisas boas. Então, isso aqui nos leva a fazer uma afirmação que ela é precisa, que a família é uma instituição divina e não humana, ok? Porque ela começou lá, a sua origem é divina. Então, quando você entende isso, que foi Deus que criou homem e mulher e os uniu, você muda os seus conceitos naturais sobre família. É claro que eu estou falando aqui para pessoas que têm a palavra de Deus como base da sua fé, da sua vida. E a Marília mencionou aqui um versículo, eu quero ler para que você tenha certeza que está na Bíblia, em Gênesis 2:24, que diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque foi Deus que falou isso. Isso. Então, às vezes a pessoa ouve tanto a frase e ela não sabe que ela realmente é bíblica, né? Mas não é interessante porque foi Deus que falou. Eles vão se tornar uma só carne. Então, o casamento, o começo da família é algo divino, não é, Valéria? Sim. Agora, eu queria colocar aqui algo para a gente também conversar. Porque essa perspectiva humana e não divina nos casamentos cristãos, ela atrapalha? Claro. Porque a perspectiva natural para o homem que não tem Deus, isso aí já é o que se espera. Exatamente. Agora vamos trazer para o contexto aqui da família cristã. Quando os dois ali, homem e mulher, marido e mulher, eles são crentes, eles creem na palavra, creem na criação, na origem, como nós estamos falando aqui. Mas ele tem uma perspectiva natural, humana, do casamento. Isso atrapalha ou não, Valéria? Atrapalha demais. Porque, irmãs, vejam bem, essa questão da origem. Quero até dar um testemunho rápido. Sim. Eu fiz um trabalho na minha infância e eu lembro direitinho que foi a primeira vez que eu escrevi na cartolina com aquelas réguas que já tinha a letra para você passar. Não sei se vocês lembram disso, hoje nem sei se existe mais. Eu guardo lá em casa, tem. A senhora guarda? E eu queria fazer a letra bonita e eu lembro direitinho a primeira frase que eu escrevi na cartolina. A família é a célula máter da sociedade. Eu falei, nossa, célula... Mas quantos anos você tinha? Nossa, que... Eu era bem novinha. Sim. Mas aí veio um tema. E veio um tema para mim. E o tema que veio para mim foi a família. Sim. Eram vários grupos. Certo. Eu já tinha um espírito de liderança, pastora Marta. É mesmo? É, porque eu era a líder do meu grupo sempre. Uhum. Aí no meu grupo, então eu fazia Já cartolina. Liderança. Aí eu tinha que fazer a cartolina. E eu fui perguntar pro meu pai. Falei, escuta, o que é célula máter? Ele falou, é a célula primeira. É a célula mãe, que hoje eles chamam de célula tronco. Então, é a célula que dá origem. Aí ele foi me explicar, para chegar na sociedade, tinha que estar comunidade, família, pátria, sociedade, Estado. Aí ele foi me explicar cientificamente. Certo. Mas nem a ciência consegue sucumbir ou ocultar a verdade da palavra.
Porque célula máter significa célula primeira. Então, existe uma célula primeira e os cristãos têm que ter revelação disso. Porque a família nasce no casamento. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, família num conceito amplo. Não, nós estamos falando aqui de família como um conceito divino. Antes de ser uma instituição humana, Ela é uma instituição divina. E ela é permanente. Né? E ela é sagrada, porque ela veio do santo. Então, assim, célula máter começou com Deus. Então, não tem como eu retirar Deus, porque ele já está lá. Por mais que tente, né? Por mais que tente. É verdade. E essa perspectiva humana, pastora Márcia, ela é muito prejudicial quando ela é adquirida na igreja, né? Romanos 12:2, a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar, né, com esse mundo. O que é conformar? É se colocar na mesma forma, se amoldar. Então, hoje o casamento, né, para muitas pessoas é uma instituição falida, sim. A pessoa já casa pensando em separar, não quer nem pôr o sobrenome do marido, já fica pensando, vai casar com comunhão parcial, total de bem, não, porque se eu separar... Então, às vezes, é lógico que isso no mundo é um fato, mas é muito prejudicial quando isso é trazido para dentro da igreja. É uma mentalidade, é uma Isso. forma como você enxerga, né? Isso. Quando você casou, Marília, você já era crente. Valéria, não. Não. Você tinha um entendimento natural de família. Natural. Exatamente. Você já tinha uma compreensão Eu acho que eu tinha espiritual, um entendimento divina. que era bom. E a pastora Marília tinha um entendimento que era muito bom. boa essa. É verdade. Era bom, a É Marília muito bom. Muito bom. É verdade. E eu tinha um entendimento que era extremamente bom. Ah, que maravilha. Era bom demais, pastor. Era bom demais. E, eu cresci num ambiente cristão, né? Meus pais crentes, então Privilégio. o casamento deles era muito bom. Não era perfeito, claro. Nem meu pai, nem minha mãe. E tinha seus problemas. Mas eles eram tão, assim, inteligentes, sábios também, que eles não permitiam que esses problemas aparecessem, né? E isso eu Sabedoria, acho que isso. guardou muito, né? Os filhos, de certa forma. Agora, eu acho que você ter uma perspectiva divina do casamento é o começo. Amém. Porque o conceito, ele é muito importante. Claro. Né? Você ter um conceito correto, Isso. um conceito bíblico a respeito daquele tema ou de algo que você vai construir, que a Bíblia fala que a família ela é edificada, né? Você tem que edificar a família na rocha e não edificar na areia. Isso. Foi Jesus que contou essa história. Então ele estava falando ali de fundamento. Isso. Então o fundamento é extremamente importante. Então um conceito natural de família já começou errado. Compromete a base, né? Exato. É por isso que hoje as jovens, né, que a gente acompanha muitas jovens, eu oro com elas, pastor, eu me compadeço, eu choro com elas, porque elas veem aqui na igreja, né, um recomeço, elas veem, assim, um sonho que ela sempre sonhou, que muitas vezes não condiz com a realidade de casa, com os casamentos da família, mas que realmente ela crê nisso, ela crê que essa perspectiva, ela é divina, que Deus tem isso para ela, e isso é muito bom, né, porque imagina, a pessoa já casar pensando, não, vai ser como o mundo. Então eu penso que a igreja, ela é a solução. Eu acho que quando você coloca os olhos em Deus, você pode até pensar, mas se tiver problema, se acontecer isso e aquilo. Mas aí você tem que pensar o seguinte, começou em Deus, Deus vai resolver. Deus vai resolver. Já tá bom, né? Foi tão importante a senhora ter sido criada numa família que dá valor à palavra de Deus, porque eu percebo que os valores que a senhora trouxe e traz consigo na sua vida, na sua família, em tudo, são valores que foram transmitidos para a senhora na família. E que vai ser transmitido agora. Valores e princípios que são transmitidos. Então, família é um ambiente de amor, é um ambiente de aceitação, mas também é um ambiente de educação. Né, de formação. Família é um ambiente de vida, como nós falamos. Amém. Porque é uma semente de vida que foi gerada em Deus. E que vai Mas sendo é ali transmitida. que forma, quando você fala de valores, é ali que forma a sua mentalidade. Lógico. Mentalidade é a forma como você enxerga as coisas ao seu redor. Como você Como pensa. você enxerga Deus. Isso. Como você se relaciona com as pessoas. E, é claro, como você se relaciona dentro da família. Com o seu casamento. Isso. Né? Ou com seu cônjuge. Exatamente. Né? Então, essa mentalidade, ela é muito interessante. A nossa mentalidade aqui tem que ser a da palavra. Amém. Agora, a gente falou sobre essa questão de
atrapalhar, né? Quando é só um conceito natural. Uhum. Um casamento, se der, deu, se não der, não deu. Casamento é assim mesmo. Ou então aqueles chavões, né? Homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Exatamente. Então, assim, vai conduzindo para um lado errado. Não é isso. Então, isso com certeza atrapalha. E uma outra coisa que eu comentei aqui, eu queria até trazer isso para a gente falar, que às vezes a pessoa, quando a gente traz o tema família, ela lembra primeiro de problema, né? Ela só lembra dos problemas. Porque família, você já remete ali ao pai, à mãe, a família que você veio, né? Ou então a família que você está hoje, que já é seu cônjuge, ou seus filhos, não é isso? Então já envolve ali muita história. Muita. Igual eu li uma frase certa vez, falando sobre família, né? E dizia assim, às vezes é bom morar perto de familiares, mas mantenha a cerca. Ô, gente. Eu entendo a questão ali, tem muitas coisas envolvidas nisso. Acaba sendo engraçado. Mas assim, não é só problemas. Nunca. Agora, tem resistência? Tem. Queria trazer isso aqui para a gente falar. Essa resistência contra a família, eu creio que ela é primeiro espiritual e depois natural. Certamente. Não é? Sim. Não tem como você achar que algo que começou em Deus não vai ser resistido. Então, se é espiritual, porque ela o mundo é contra procede Deus. Do maligno. do maligno. Do maligno. Então, essa resistência contra a família, ela é antiga. E é onde o inimigo mais gosta de atacar. Então, vamos voltar lá um pouquinho, que a gente já falou de Gênesis mesmo, da criação. E quando Deus estava dizendo ali, eu vou criar a família. E isso é muito bom. Eu penso que o diabo ouviu, porque ele estava lá. É verdade. O diabo estava lá no jardim. Já começou a fúria. Então, ele ouviu, falou, peraí, aquilo lá é bom, agora isso aqui é muito bom. Vou fazer alguma coisa para atrapalhar esse negócio. Ele criou todas as coisas, agora ele cria esse homem, a sua imagem, a sua semelhança. E agora ele traz essa mulher e fala para eles multiplicar. Quer dizer que agora vai multiplicar vários... Vai multiplicar algo que é muito bom. O que não vai virar? Não, vai multiplicar vários seres da imagem e semelhança de Deus. É verdade. Então, o diabo entendeu, o homem e a mulher não entenderam completamente. Mas o diabo entendeu. Ele entendeu que Deus estava criando uma família. Isso. E ali veio a resistência. Então, todo aquele plano, né, para enganar a mulher e para levar à queda, homem e mulher, era uma resistência à família. Exatamente. Que estava nascendo, que estava surgindo, E ele que não Deus queria havia criado. que multiplicasse, né? E hoje não é diferente, é preciso entender que a resistência à família, ela é primeiro espiritual, Exatamente. depois natural. Isso. Então, Exatamente. essa resistência hoje, ela, como que ela é percebida, Valéria? Como que você percebe isso? Olha, primeira coisa, o homem não valorizar a esposa e a esposa não valorizar o marido aos olhos de Deus. Porque na hora que você enxerga o casamento, enxerga o seu cônjuge com os olhos do Senhor, você muda a sua forma de falar, muda a sua forma de pensar e você muda as suas prioridades. Sim. Né? Porque a prioridade, hoje é tão difícil você construir uma família, né? É algo difícil demais. Por quê? Muito por causa os conceitos mundanos. Nós temos que tomar cuidado para eles não entrarem na igreja. O conceito do altruísmo, né? Amor. Amor é algo que nasceu em Deus, porque Deus é amor. E nós temos que praticar o amor. Não tem lugar melhor para você praticar o amor do que no ambiente da família. E a resistência, ela é espiritual, porque é na família que tudo começa, né, pastora Márcia? Uma criança nasce, ela aprende a conversar na família, ela aprende a se relacionar na família. Tudo aquilo que circunda aquela família é o que vai formando aquela criança. Então, um lar destruído, ele tem implicações muito grandes. Geracional. Numa criança, no futuro dessa criança, Exatamente. na família toda. Então, o alvo do diabo é a resistência da família e é espiritual justamente. Porque se você destrói uma família, você destrói todos da família. Você destrói a criança, o adolescente. É verdade. Eu acho muito importante nós falarmos dessa questão da resistência à família como instituição. Sim. Porque
infelizmente, dentro da igreja hoje, existe muita teoria feminista. Pois A visão feminista e machista. As duas coisas juntas. Eu acho muito importante nós falarmos aqui, eu quero deixar isso bem claro. Ao trazermos esse tema, família, nós não estamos aqui para apoiar teorias feministas e muito menos para destacar as machistas, que desprezam as mulheres. Não. Aliás, não quero nem lembrar deles. Verdade. Ok? Sim. Nós estamos aqui para falar aquilo que Deus diz. Amém. Aquilo que Deus diz é que importa para mim, para você, né, Marília, para Valéria, Sim. deveria importar para você também. Porque quando nós entendemos o que Deus diz, o que Deus fez, que a família é uma instituição divina e que existe sim uma resistência maligna contra a família, aí você já enxerga de maneira diferente, mas você também já se arma de maneira diferente. Isso. Porque você não aceita essas teorias facilmente. Não é verdade? Você volta para a palavra. E ainda que você não entenda, você vai orar. E Deus é tão bom. Deus é tão paciente. Deus quer tanto Amém. que você desfrute, sabe, dessa bênção da família, da bênção do casamento, que Ele vai falar com você. Amém. Amém. Ele vai te explicar. Ele vai abrir os seus olhos. Amém. Mas quando você entende também essa resistência espiritual, menina ou rapaz, né? Moça. Você vai virar um perigo para o inferno. É verdade. Porque você não vai ficar olhando o seu cônjuge como seu inimigo. Exatamente. Você vai colocar a sua metralhadora no rumo do inferno. Do Amém. inferno. É. E isso vai ser um problema para o diabo. Isso. Percebe? Então é por isso que o diabo quer, na verdade, encher a sua mente, Cegar, né? entendeu? De conceitos, de teorias, de coisas mundanas, naturais, que não contribuem em nada para que uma família em Deus seja edificada. Então, essa resistência contra a família começa na mente com conceitos errados. E eu volto a dizer, conceitos feministas, conceitos machistas, É por isso que é importante, né, que pastor? não procede de Deus. A vida da igreja, a importância do discipulado, Do ensino. a importância de você andar Isso. ao lado, né? A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por quê? Porque se eu ando perto da pastora Márcia, se ela percebe em mim, sabe, uma mentalidade errada, um comportamento errado, que eu estou me amoldando ao mundo e não estou trazendo essa mentalidade, ela vai me exortar e eu louvo a Deus por isso. Mas às vezes as mulheres preferem andar sozinhas, pastora Márcia, sem, sabe, contar, sem poder abrir os problemas. E eu quero exortar você, não ande sozinha, porque é na igreja, é no discipulado que você vai ser orientado, que você vai receber oração. E muitas vezes nós estamos cegos, porque a gente só vê um lado, mas a outra pessoa que está do lado de fora enxerga muito melhor e vai nos orientar, E outra né? coisa, multidão de conselhos, né? Aonde que tem sabedoria? Onde que eu vou achar orientação? Né? Nem sempre é. Se a sua família, eu vou aqui falar para uma moça, para uma mulher casada, nova casada. Se a sua família não conhece o Senhor ainda, mas você é cristã e tem a família de Deus, onde você vai receber os conselhos? Você vai receber o conselho na família de Deus. Sabe quem são os melhores conselheiros? Os que conhecem a palavra. É. E qual que é o melhor conselho? Aquele que diz o que a Bíblia diz. O que você precisa, né? Porque às vezes e a o pessoa que a está querendo Bíblia que diz. passe a mão na cabeça. Não, vai dizer o que você precisa. É verdade. Né? E Agora- Jesus, ele falou, né, que todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa é a minha mãe. Então, nós temos a família de Cristo. Amém. Você sabe por que é bom estar aqui com vocês? Porque vocês, pastores, vocês são a minha família. Amém. Né? Eu amo estar na igreja, eu amo estar com vocês. Então, aqui, esse ambiente da igreja é ambiente de amor, Proteção. é ambiente de apoio, é ambiente de conselho e é ambiente também assim, De vida. de vida e de força, né? Porque quantas vezes aqui nós não lutamos as guerras umas das outras? Com certeza. Valéria, em uma palavra, Sim. qual foi
talvez não a primeira, mas uma das primeiras resistências quando você começou a edificar uma família, que você poderia dizer? Uma resistência ao seu casamento, né? Que você percebe que era algo espiritual. Hoje você percebe, talvez não na época. Competição. Competição. Competição no casamento. Competição pela liderança? Eu não era pela liderança, por ter razão. Como diz o outro, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Era a réplica do Éden. Nossa, Jesus da glória! Agora que eu percebi. Adão, eu tenho razão, come essa fruta, Adão. Isso. Ó, pastora, foi muito espontâneo, tá sendo muito espontâneo esse programa. Mas era, assim, eu percebi. Mas é interessante assim, isso. mas foi, Você eu percebi. conseguir identificar, né? Competição por ter razão. Gente, eu não quero ter razão, não quero ser feliz. Quando você briga por ter razão, aí é difícil. Gente, mas é porque eu vim de uma família Muito natural. racional, né? Muito argumento. Racional. Não é demais. A razão era o centro, era a essência da nossa discussão ali, né? Relacionamento. tinha que ter razão. Tipo assim, tinha que ter nexo, tinha que ter lógica. Aquilo que não tinha lógica não era colocado Você nem na ouve. balança. Nem ouvia. Essa que é a verdade. Eita. Tinha que converter mesmo. Maria, uma palavra. Eu tô com ela na ponta da minha língua. Pra falar, essa minha já tá aqui. Essa resistência espiritual que você percebia ali no seu casamento, no início, por causa dessa visão natural, né? O conceito natural de família. Independência. Jesus Independência. de poder. Porque eu mudei do Já era interior. formada. Eu mudei do interior para Goiânia com 4 anos de idade para estudar. Minha mãe sempre cuidou, mas dos 14 anos para frente, meus pais foram para a chácara e eu comecei a minha vida. Desfilava, viajava, ia onde que eu queria, com quem eu queria. Então, quando eu casei com 21, independente, tomava todas as decisões. Caso com quem? Naor Pedrosa Radical. Gente, eu chorei. Verdade. Era Não, radical. Chorei Calma, Marília, Gente, eu chorei todos os dias, sem brincadeira. Todo dia eu chorava. Pô, judiação. Porque era muita independência e ele era muita radicalidade. Deus nos amava tanto, né? Então, assim, pastora, eu tive que realmente, assim... Foi muita graça para sobreviver. eu tive que aprender o que era abrir mão, submeter com lágrimas, mas eu louvo a Deus, porque a minha natureza, né? Eu era uma pessoa muito independente e Deus me transformou demais. Eu acho que essa palavra, hoje, infelizmente, ela também traduz muitos casamentos que precisam ser transformados. Né? É verdade. Olha, eu não posso também deixar de falar, né? Não. Eu tô doida para saber. É claro que resistência, casamento, todos têm. Embora eu tinha esse conceito espiritual, né, de família, mas eu acho que uma resistência mesmo que eu percebo, né, na época eu não percebia, era que a minha ficha caiu que eu casei com um homem que não era perfeito. Ah, tá. Porque até casar Você achou? Você achava? maravilhoso. Tinha quase certeza. Era maravilhoso. Era líder dos jovens, Espiritual. cantava, fez uma música. Um anjo, gente. Aí, eu Nem entrei era com essa homem, ele era música. anjo. Para eu entrar. Ele era anjo. Então, embora eu já tinha visto algumas coisas. Mas é claro que depois que você casa, é que você, de fato, enxerga quem aquela pessoa é. É verdade. Na hora que você descobre que ela não é perfeita, E aí? como você idealizou, Aham. é o grande teste. Porque aí você vai buscar onde? Você tem que buscar em Deus. Não é verdade? Sim. Eu acho que quando a ficha cai, quanto mais cedo cair a ficha, Melhor. que você não casou com alguém perfeito, melhor para o seu casamento. A orar por ele, né? Exatamente. Mas eu acho que tudo isso a gente aprende, às vezes você aprende sozinho, mas você pode aprender com outras pessoas. Que é melhor. E eu penso que é muito importante a gente deixar essa mensagem aqui hoje, né, no programa. Porque esse é o nosso alvo, não apenas numa temporada do programa Batom e Bate-Papo, mas também aqui nesse programa falar sobre a família, que Deus criou ali uma semente de vida e que se procede de Deus, ela vai gerar vida. E se nós permitirmos que Deus seja, desde o começo, o centro dessa família, com certeza, ela vai prevalecer. E tudo começa com esse entendimento. Por isso que nós voltamos lá em Gênesis.
Por isso que nós comentamos sobre a criação. Qual que era a perspectiva de Deus ao criar cada coisa, cada área, né? Tudo aquilo que ele falou. E quando ele traz, então, homem e mulher, ele está colocando ali a sua própria expressão, né? Imagem e expressão divina. E ele estava ali investindo numa família que iria se reproduzir. Então, tem ali não apenas a semente de Deus, mas o selo de Deus, que é: isso é muito bom. E nós queremos deixar aqui essa mensagem para você, que Deus criou a família e ele disse: isso é muito bom. Amém. Fique com essa palavra no seu coração, ok? E creia e acredite, porque ter uma família é um projeto de Deus? Sim. Pode dar certo? Com certeza. E se você olhar para o Senhor, tudo vai dar certo. Porque Ele mesmo diz que tudo procede dEle. Tudo é por meio dEle. E tudo é para Ele. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. A gente vai encerrar esse programa orando com você, ok? Gostaria que você recebesse essa oração onde você estiver. Porque ela, de fato, vai ser uma semente que vai ser liberada hoje na sua vida. Pai, eu quero nesta hora abençoar cada pessoa que está ouvindo ou assistindo a este programa. Ó Deus, para que agora seja anulado e desfeito toda semente maligna na mente, todo sofisma na mente, toda fortaleza na mente contra a família, toda resistência, tudo aquilo que o diabo tem plantado no coração e na mente dessas pessoas, seja agora desfeito, seja agora arrancado, em nome de Jesus. Ó Deus, mas que os olhos espirituais sejam abertos, para que eles possam entender que a família originou-se em Deus, que é algo bom e que o Senhor tem coisas boas para cada um daqueles, seja homem e mulher, que estão inseridos nesse projeto divino. E hoje eu libero uma palavra de bênção nas suas vidas e nas suas famílias. E eu declaro: é muito bom. Amém. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. A gente vai voltar numa próxima edição do Batom e Bate-Papo. Até lá.